Bem-vindo a mais esta reflexão. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai construindo todo o entendimento, uma compreensão sobre a nossa realidade. Ele fala da obra redentora de Cristo Jesus. Que a gente precisa ter esse entendimento e olharmos essa carta nessa perspectiva. Ele fala sobre a realidade nossa como ser humano, que estamos separados e mortos completamente, sem Deus, separados da vida de Deus. Mas que Cristo veio para nos resgatar e nos salvar. Por isso ele fala sobre isso e ele diz, antes de mais nada, que não é uma questão da nossa realidade, não é da nossa religiosidade, não é o que fazemos, mas termos o entendimento que a nossa salvação é pela fé, e ele explica sobre isso. Depois ele fala que nós fomos libertos, ou seja, o papel da lei de revelar o pecado, de manifestar o pecado, e que nós não somos, vamos dizer assim, salvos pelo que nós fazemos, pelas obras da lei, ou seja, como a lei diz que nós devemos viver, mas que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, naquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. E aí ele diz que nós pertencemos a Cristo agora. Se nós sujeitamos a Cristo, se nós nos submetemos, reconhecendo que a nossa salvação ou seja, a nossa reconciliação com Deus é mediante a sua graça e que é por meio do que Cristo fez por nós, nós agora não somos mais escravos do pecado e nós pertencemos a Cristo. Por isso nós não somos mais devedores à carne. Não é para mais vivermos segundo a carne. Fomos libertos por Cristo Jesus, por isso não precisamos nos submeter à maneira de viver, ou seja, segundo a natureza humana, segundo a forma de pensar deste mundo, segundo a maneira como nós estabelecemos as relações. Fomos libertos para vivermos o reino de Deus, para revelarmos Deus neste mundo. Mas a gente precisa entender isso. Fomos libertos, não somos mais devedores, não somos escravos do pecado, mas agora servos da justiça, para revelarmos Cristo neste mundo, revelarmos o Pai. E ele fala sobre isso lá em Romanos 8, 12 a 14, ele diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se nós insistirmos em viver segundo a carne, sem entendimento, ou seja, se continuamos a viver pela maneira de pensar natural do mundo, sendo orgulhosos, arrogantes, hipócritas, mentirosos, nós não estamos revelando o reino de Deus, nós não estamos caminhando na direção que seja a vontade do Pai. Talvez nem na estrada correta. A gente precisa entender isso. Não somos mais devedores. Não precisamos mais viver segundo a maneira de pensar do mundo. Fomos libertos para vivermos o reino de Deus. Pertencemos ao Senhor. Agora, nós temos que entender que somos um novo ser, uma nova criatura. Somos filhos de Deus, temos da natureza de Deus, mais do que isso. Fomos capacitados para viver o reino de Deus, para andarmos na vontade do Pai, para rejeitarmos de nossas vidas, ou seja, nos despirmos completamente de toda maneira de pensar e relacionar segundo o mundo. Não é para expressarmos nas nossas relações inveja, o orgulho, a arrogância, a hipocrisia, a mentira, não sermos difamadores, não sermos pessoas que falam mal dos outros. Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para revelar o reino, manifestar a glória do Senhor, encher a terra com conhecimento dessa glória. Por isso somos chamados para revelar Cristo. Mas como fazer isso? Como revelar Cristo neste mundo? Sabemos que fomos libertos, que não devemos mais
a carne para viver segundo a forma de pensar, mas agora podemos viver como Cristo. Mas como fazer isso? Essa é a questão da santificação. Nós precisamos fazer a nossa jornada de amadurecimento, de entendimento, de maneira que, crescendo paulatinamente, possamos despir da natureza humana, nos revestir de Cristo, pois à medida que conhecemos, que compreendemos, nós amadurecemos, nós rejeitamos as obras das trevas, caminhamos como Cristo neste mundo. É assim a jornada, não existe outra maneira. O fundamento disto tudo são as Escrituras, conhecer as Escrituras, para que a gente não só ouça homens e achamos que eles estejam falando da vontade do Pai e assumimos aquilo como verdade para as nossas vidas. Precisamos ter uma consciência clara, um entendimento claro, e não podemos nos submeter a sofismas, a ensinos de homem, mas sim a tudo que traduz as Escrituras. Por isso, conhecer as Escrituras e julgarmos o que ouvimos é que nos conduzirá à maturidade, a despirmos da natureza humana, nos revestirmos de Cristo e revelarmos Cristo neste mundo. Simples assim. Não existe outra maneira. Que a gente possa crescer, ter esse entendimento, amadurecermos e revelarmos o reino neste mundo para a glória do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.